Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre aprendendo a ler esquemas elétricos dos equipamentos eletrônicos. E nós começamos, nos vídeos atrás aí, a fazer a leitura do esquema elétrico de um televisor da Toshiba, o chassis SL11. Onde eu falei para vocês que existem duas formas de você ler o esquema. A primeira, você identifica os circuitos do aparelho através de suas peças mais específicas, e depois você entra um conhecimento mais técnico que você identifica os principais componentes e como que esses componentes devem funcionar no circuito. Hoje nós vamos fazer a leitura da parte da fonte de alimentação dessa TV. A fonte é o circuito que vai fornecer as tensões para alimentar a televisão. Na verdade, o primeiro objetivo da fonte é fornecer o mais B para alimentar o circuito horizontal da TV. Porque o circuito horizontal estando funcionando, o flyback produz alta tensão e diversas outras tensões que podem ser utilizadas para alimentar outras partes da TV. Isso não quer dizer que a fonte de alimentação vai alimentar só o horizontal, ela pode alimentar outras etapas. Só que o primeiro objetivo dela é alimentar o circuito horizontal. Como é que a gente identifica a fonte dessa TV no esquema elétrico? Primeiramente nós temos aqui o cabo de força, o transformador grande, que é o chopper. Ah, esse aqui não é o flyback? Não, o flyback é aquele que tem os diodos e os potenciômetros dentro. Esse aqui é o chopper, é o transformador chaveador da fonte. E aqui é a ponte retificadora. Como a fonte dessa TV é um pouquinho complexa, não é tão difícil assim o funcionamento dela, mas ela é um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, né? Então a gente vai trabalhar nessa fonte aqui em algumas aulas, né? A gente vai explicar o funcionamento de alguns componentes principais e vamos falar também o que pode dar de defeito nisso aqui. Tá, pessoal? Então vamos começar aqui. Então a fonte, como eu falei, começa aqui no cabo de força. A fonte, na verdade, a fonte dos televisores é do tipo chaveada. A fonte chaveada, por que os televisores usam fonte chaveada? Porque fonte chaveada é uma fonte mais econômica, economiza energia. Do que se a gente usasse, por exemplo, uma fonte estabilizada normal. A fonte chaveada é uma fonte muito mais econômica. Tanto é que todos os televisores utilizam fonte chaveada, desde os televisores de tubo até, obviamente, os televisores de hoje, LCD, LED e tudo mais. Então, como é que é o princípio de funcionamento de uma fonte chaveada? Ela pega a tensão da rede, que é alternada, transforma numa tensão contínua de má qualidade. O que é tensão contínua de má qualidade? É uma tensão contínua que sofre com as variações da rede elétrica. Daí ela pega essa tensão contínua de má qualidade, transforma de novo numa tensão alternada, só que de frequência bem alta, e depois essa tensão alternada é transformada novamente em tensão contínua, só que aí de boa qualidade, bem estabilizada, bem regulada, como os circuitos dos aparelhos eletrônicos modernos necessitam para funcionar. Muito bem. Então aqui nessa fonte nós temos o cabo de força, aqui nós temos uma bobina e capacitores aqui na entrada. Esse circuitinho aqui que fica na entrada da TV, com essa bobina aqui, chama-se filtro de rede. O que o filtro de rede faz? Basicamente é deixar a tensão alternada da rede, que tem frequência baixa, entrar na televisão e não deixar que a frequência alta da fonte chaveada, que é de dezenas ou centenas de kHz, sair pelo cabo de força, para que ela não interfira no funcionamento de outros equipamentos, tá? Então esse circuitinho aqui é o filtro de entrada. E aqui na entrada tem o fusível de proteção, tem aqui o varistor, que a gente já explicou numa outra aula para que serve o varistor, né? Ele limita o pico de tensão da rede, ou seja, a rede elétrica, se passar de um certo valor, o varistor limita o tamanho desse pico para ele não queimar nada lá para dentro. E aqui nessa fonte, tá vendo essas pontinhas aqui, tipo setinhas, uma do lado da outra? Isso aqui se chama centelhador. Para que o centelhador serve? Para a tensão normal da tomada, 110 ou 220, essa tensão é baixa, ela não passa por essas pontas. São duas trilhas muito próximas uma da outra, de tal modo que a tensão não passa, então ela vai adiante. Agora, se entrar uma faísca pela rede elétrica, um raio, uma descarga elétrica, por exemplo, isso já é tensão alta, é suficiente para passar em forma de arco pelo centelhador e cair no terra. E não aqui, tá vendo? Terra aqui embaixo, ó. Tá? Então, se entrar uma faísca aqui pela rede elétrica, passa através de um arco, ele passa pelo centelhador, vai para o terra e não danifica mais nada no televisor, tá? Aqui a chave liga e desliga,
certo? A chave Master que se chama. Essa chave é opcional, né? Toda TV que tem, tá, pessoal? Tem TV que quando você põe na tomada ela já está em standby. Agora tem TV que você põe na tomada, tem que ligar a chave Master, que é a chave geral da rede, para ela poder entrar em standby ou ligar direto, dependendo de qual condição que estava o controle remoto quando ela foi desligada. Muito bem. Tensão da rede retificada filtrada aqui, ponte retificadora, capacitor de filtro. Esses capacitores em paralelo com os diodos têm dupla finalidade. A primeira, eliminar os ruídos de chaveamento dos diodos, que os diodos eles conduzem e cortam várias vezes por segundo, no caso 60 vezes. Esses capacitores eliminam esses ruídos. E outra coisa, a tensão da rede, quando a TV está desligada da rede, é 0 volt. Ou quando a chave master está desligada, é 0 volt. Quando você liga a TV na tomada ou através da chave master, a tensão de repente passa para 110 ou 220. Isso pode ocasionar a queima da ponte retificadora. Pode. Não são todas as pontes retificadoras que isso acontece, mas em uma ou outra acontece. Daí esses capacitores, o que eles fazem? Eles dão uma carregada. O capacitor, quando ele está descarregado, é como se fosse um fio. Passa uma corrente inicial por ele até ele se carregar. E a carga é rápida. É o suficiente para amortecer essa variação rápida de tensão da rede de 0 para 110 ou 220 volts, tá? Mas não são todas as TVs que têm esses capacitores aqui em paralelo com a ponte. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou ser bem sincero para vocês. Eu já peguei TV com esses capacitores aqui, ó, um deles ou dois deles em curto. E ele estando em curto, o que ele faz? Ele queima o fusível. Na verdade, dá a impressão, que, teoricamente era para isso que eu falei, mas dá a impressão que o fabricante colocou eles aí só para eles queimarem, abrir o fusível e a TV ir para o conserto. Porque se você tirar esses capacitores, na verdade não vai mudar nada, a televisão vai continuar funcionando do mesmo jeito. Tá, pessoal? Esse resistor aqui ligado na ponte retificadora é um fusistor. Esse aqui sim, ele dá uma amortecida no pico inicial da tensão da rede, tá? Que vai de 0 a 110 ou de 0 a 220, para proteger não só a ponte retificadora, como a fonte chaveada também, tá? Muito bem. Então a tensão aqui, ó, filtrada por esse capacitor, vai dar um total, aqui ele está marcando 168 volts, mas se a rede for 110, como é o caso das redes aqui em São Paulo. Em outros estados ou em outras cidades, a rede pode ser 220, aí aqui a tensão vai ser 320 volts, mais ou menos, tá? Então aqui 168 ou 320, depende da rede. Daí a tensão, esse mais B vai passar pelo primário do transformador Chopper e vai no pino 1 desse circuito integrado aqui, ó, um STRW6554A. Esse circuito integrado é um circuito integrado de 7 pinos, pequeno, relativamente pequeno, ele vai no dissipador de calor. E dentro dele tem um oscilador de PWM, de onda quadrada, e um MOSFET chaveador. Então, no caso desse televisor, o oscilador e o MOSFET estão numa mesma peça, dentro do mesmo CI, um CI de potência, um CI que vai no dissipador de calor. Tá, pessoal? Muito bem, então a alimentação de 160 a 320 volts entra no pino 1 do oscilador de PWM. O MOSFET vai ligado o dreno no pino 1 e o source vai ligado no pino 3. Inclusive está aterrado aqui o pino de número 3, tá? Esse resistor que tem aqui, o R874 de 220K, na hora que você liga o TV, vem a tensão inicial, passa por ele e vai alimentar esse pino 4 aqui com uma tensão em torno de 14 a 15 volts, uma tensão inicial. Daí a fonte começa a oscilar, ou seja, o CI começa a chavear o transformador Chopper, e daí o Chopper vai gerar todas as tensões em todos os secundários aqui, ó. Aqui nesse secundário, é claro, uma tensão no próprio primário, uma tensão contrária, como eu já expliquei isso aí em outras oportunidades. A tensão gerada aqui nesse secundário vai ser retificada, filtrada e vai alimentar o pino 4 do CI, vai manter o pino 4 com uma tensão em torno de 15 a 20 volts, por aí, tá? Então, o resistor faz o disparo inicial da fonte, a fonte já funcionando, aí essa fonte aqui que vai assumir a alimentação do CI, oscilador de PWM e chaveador, tá? Então, o pino 4 é o pino de alimentação do integrado. Quando liga a TV pelo resistor de disparo e quando a TV começa a funcionar através dessa fonte do secundário do transformador Chopper, tá, pessoal? Muito bem. Então, antes de eu encerrar esse vídeo, eu não vou explicar tudo que essa fonte possui, porque isso aqui num vídeo só é ruim, porque senão o vídeo fica muito longo.
A gente vai fazendo isso em outros vídeos também, né? Então, a tensão induzida nos secundários do transformador Chopper que vão resultar nos mais Bs. Esse aqui é o mais B de 19 volts para alimentar alguns circuitos da TV. E aqui é o mais B, o main mais B, seria o mais B principal, aquele de 125 volts, que vai alimentar o coletor do transistor de saída horizontal. Esse mais B que sai daqui, ó, tá? Como é que a fonte chaveada ou o transformador Chopper gera as tensões nos secundários? É muito simples. Aqui dentro do circuito integrado, entre os pinos 1 e 3, eu tenho um MOSFET. O MOSFET é um transistor que a gente já explicou em outras aulas aqui do canal, em outros vídeos do canal. E aqui dentro do CI ele é uma chave, liga e desliga. Quando ele liga, ele está conduzindo, passa uma corrente aqui pelo primário do Chopper, ele cria um campo magnético, armazena energia. Quando o MOSFET corta, e os pinos 1 e 3 param de conduzir, a energia armazenada pelo transformador Chopper é induzida nos secundários em forma de pulso de tensão. Esses pulsos são retificados por diodos rápidos, aqui e aqui, filtrados e transformados em um mais B, que vai alimentar os circuitos do televisor. O tamanho do pulso que vai ser induzido nos secundários do Chopper depende da energia que estava armazenada no primário quando o MOSFET cortar. Quando o MOSFET aqui que está dentro do CI cortar. Então qual que é a ideia? Se na hora que o MOSFET cortar tinha muita energia guardada no Chopper, vai induzir um pulso grande aqui no secundário e a tensão vai ser mais alta. Se na hora que o Chopper corta tinha pouca energia armazenada no transformador Chopper, o pulso de tensão induzido nos secundários é menor e a tensão retificada e filtrada é menor também. Então, basicamente, a tensão que sai do Chopper, consequentemente das fontes chaveadas ou dos secundários da fonte chaveada, depende de quanto tempo o transistor MOSFET fica conduzindo e quanto tempo ele fica cortado, ele fica desligado. Então, a ideia é, se ele ficar mais tempo ligado e menos tempo desligado, ora, se ele fica mais tempo conduzindo, a energia guardada no Chopper aqui vai ser mais forte. Na hora que ele cortar, a tensão induzida nos secundários vai ser mais alta. Se o MOSFET ficar menos tempo conduzindo e mais tempo cortado, quando ele conduz pouco tempo, armazena pouca energia no primário do transformador Chopper. Quando ele corta, a tensão induzida nos secundários é menor também e a tensão que sai das fontes é menor. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o MOSFET chaveador, se ele ficar mais tempo conduzindo, a tensão nas saídas da fonte é alta. Se ele ficar menos tempo conduzindo, a tensão de saída da fonte é baixa. Tá, pessoal? E se ele ficar conduzindo e cortando mais ou menos no mesmo tempo, a tensão de saída é média. Basicamente é isso. Tá, pessoal? Então ele pode ficar mais tempo conduzindo, mais tempo cortado, ou meio a meio. Metade conduzindo, metade cortada, de acordo com a tensão que se necessita aqui na saída. Estão vendo esse circuito aqui, ó? Esse circuito aqui que é formado por um CI. Esse CI aqui é um amplificador de erro. Ele tem o símbolo de um diodo Zener. Ele não é bem um diodo Zener. Ele é um reguladorzinho de tensão. É aquele popular TL431, que a gente já falou sobre ele numa outra parte num outro vídeo aí. E ele vai ligado no acoplador óptico aqui, ó, tá vendo? Qual que é a ideia? O acoplador óptico, ele tem uma tensão que é aplicada no pino 8, aliás, no pino 6 do CI, chamado feedback. É o FB aqui. A tensão desse pino 6 é uma tensão monitora, que vai falar para o circuito integrado qual é a velocidade com que o MOSFET deve conduzir e cortar, e quanto tempo ele deve ficar conduzindo e quanto tempo ele deve ficar cortado, baseado nas tensões que você vai ter naquele momento nas saídas da fonte, para ele poder corrigir a fonte caso alguma saída não esteja de acordo com os padrões normais de funcionamento. Por exemplo, se esse pino feedback receber uma tensão mais alta, o circuito interno aqui vai achar o seguinte: bom, a saída lá está alta. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o MOSFET ficar pouco tempo conduzindo e muito tempo cortado.
pouco tempo conduzindo significa que ele vai baixar os valores dos mais Bs. Se a tensão de feedback aqui for baixa, o CI vai saber que a tensão de saída da fonte diminuiu. Se a tensão de saída da fonte diminuiu, ele vai falar para o oscilador de PWM, olha, agora você tem que manter o MOSFET funcionando mais tempo e cortado menos tempo. Se o MOSFET vai ficar mais tempo funcionando significa maior tensão nas saídas. Então, de acordo com as variações de tensão nesse pino, o CI vai fazer o MOSFET ficar mais tempo cortado ou mais tempo conduzindo para corrigir os valores das tensões nas saídas. Beleza, pessoal? Então, fonte chaveada, basicamente o princípio é esse. É fazer o MOSFET conduzir e cortar um tempo suficiente para a tensão de saída estar nos valores corretos para alimentar o televisor. Inclusive, só uma curiosidade. Vocês lembram que quando a rede é 220, a tensão aqui é diferente? Lembram ou não? Então, se a tensão aqui é diferente, o MOSFET vai receber, obviamente, uma tensão diferente também. E aí, ele vai ficar menos tempo conduzindo, porque se aqui eu já tenho 300 volts, então ele fica menos tempo conduzindo, mais tempo cortado, para produzir a mesma tensão nas saídas de quando a rede é 110. Quando a rede é 110, o MOSFET fica mais tempo conduzindo. Quando a rede é 220, ele fica mais tempo cortado. De tal modo que a energia armazenada nesse cara aqui tem que produzir a tensão correta para os secundários do transformador e, consequentemente, para as saídas das fontes. Beleza, pessoal? Então é assim que uma fonte chaveada controla a tensão, controlando o tempo de funcionamento e corte do MOSFET, que no caso está dentro deste CI. Beleza? Então o vídeo já ficou longo, mas em outros vídeos a gente vai explicando outras partes ainda dessa fonte. Tá, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, se você conseguiu assistir ele até aqui, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal. E espero vocês aqui para um próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.